Então, se tu precisa aprender sistemas de equação para gabaritar todas as questões disso na prova, cara, fica comigo até o final que você vai aprender, vai gabaritar e vai ser aprovado. Cara, primeiro de tudo, sistemas de equações, nós já vimos equações, né? Sistemas de equações são quando eu tenho mais do que uma equação do primeiro grau. No caso que a gente está estudando equação do primeiro grau, vamos conversar sobre equação do primeiro grau. Eu vou te dar um exemplo de um problema de cara, só para a gente poder contextualizar aqui, ó. Ele me deu um problema. Essa questãozinha aqui caiu na FATEC, se eu não me engano, foi de 2012. Olha o que ele fala. Carlos resolveu em um fim de semana 36 exercícios de matemática a mais do que Newton. Então, ó, eu tenho Carlos e Newton na questão, né? Carlos, vou deixar só C, que eu tô com preguiça. Carlos e Newton. Você sabe quanto que Newton resolveu? Não, eu vou chamar de X. Você sabe quanto que Carlos resolveu? Não, vou chamar de Y. Tá certo? Então eu sei que o Newton resolveu X, o Carlos resolveu Y. No primeiro momento ele fala que Carlos resolveu 36 questões de matemática a mais do que Newton. Ou seja, o número de questões que o Carlos resolveu é igual ao número de questões que o Newton resolveu mais 36. É isso que significa resolver 36 questões a mais. Essa daqui é a nossa primeira equação. Sabe-se que no total de exercícios resolvidos por ambos foi de 90. Então, se eu pegar a quantidade que o Newton resolveu, mais a quantidade que o Carlos resolveu, isso dá 90, segundo o que a questão falou. Tá vendo que eu tenho duas equações do primeiro grau? Então, isso daí já configura um sistema de equação. Para a gente resolver esse sistema, existem vários modelos. No caso, o melhor modelo aqui é o modelo em que a gente deixa uma letra isolada, tá certo? No caso aqui eu tenho que y é igual a x mais 36. Então, eu vou focar aqui na segunda equação. Aqui, ó, segunda equação. Na segunda equação, você pode ver que é x mais y igual a 90. Então, ó, tenho x mais, no caso aqui do y, eu vou trocar o y por x mais 36. Tranquilo? Por quê? A equação de cima me diz que o y é igual ao x mais 36. Então, tanto faz se eu uso o y ou x mais 36. Os dois valores são exatamente iguais. Então, tanto faz aí o que eu utilize, certo? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Deixa eu jogar aqui pro lado. Perfeito. Aqui tá ótimo. Aí, continuando aqui. Agora, vocês viram que de duas equações eu consegui tirar uma terceira equação? Sim, é uma terceira equação. E nessa equação aqui, todas as incógnitas são x. Aqui, no caso, vai ficar x mais x vai dar 2x, mais 36 igual a 90. Aí aqui resolve como se fosse uma equação de primeiro grau. Hashtag matemática básica. Para você que não se lembra de equação do primeiro grau, tem uma live aí, tem um replay de uma live e tem um vídeo sobre equação de primeiro grau. Tudo que você precisa saber. Então, vou tentar deixar aí o... não sei onde é. Tentar deixar aí o link para vocês acessarem, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida. Aqui 90 sobre 2, o x é 45. Beleza, encontrei o x, ou seja, eu encontrei quantos exercícios o Newton acertou. Então, Newton acertou 45 exercícios. Professor, como é que eu descubro quanto que Carlos acertou? A gente pode ir pela ideia. A questão fala que Carlos acertou 36 questões a mais do que Newton. Então, se Newton acertou 45, Carlos acertou 45 mais 36, que vai dar 81 questões, tá bom? Ou então, se a questão for muito complexa, quando você encontra uma letra, você pode voltar em uma das duas equações. Ó, eu tenho aqui a primeira equação, que é y igual a x mais 36. Tenho a segunda equação, e aí você volta em qualquer uma dessas duas e substitui. Tranquilo? Substitui o valor que você encontrou. No caso, eu encontrei x igual a 45. Aí eu viria aqui, ó, x igual a 45, ou então eu viria aqui 45 e resolveria. Certo? Deixa eu salvar aqui. Eu estou salvando aqui esses exercícios, pessoal. Vou fazer um material show de bola aí para vocês, para vocês poderem estudar depois, certo? Então vamos continuar aqui com a brincadeira. Então, basicamente, pessoal, vocês vão precisar montar duas equações e resolver. Ponto. Esse daí é o primeiro método, o método da substituição. Você isola uma letra, no caso a letra já está isolada aqui, e você substitui.